E aí, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo beleza? Onde você estiver aí nesse mundão de Deus, tudo legal, tudo bacana, tudo sensacional? Como é que estão as coisas? Como é que está a vida? Tudo legal aí onde você estiver, onde você está, né? Bacana mesmo, né? Eu sou o Paulo do canal Paulo Darwin 1970, mais uma vez aqui fazendo um vídeo, fazendo a cabeça do vídeo, né? Fazendo a cabeça do vídeo, agradecendo a você por estar aí, muito obrigado mesmo, tá? Só tenho a agradecer, muito obrigado. Você, agradeço também você que ajuda o canal, muito obrigado, ó, valeu mesmo, você sabe, ó, você ajuda mesmo, muito obrigado, valeu. Ó, agradeço também a Deus, porque sem Deus nós não podemos fazer rigorosamente nada, não tem a menor condição de nem de viver, né? Deus é tudo, Deus é o infinito, Deus é tudo. Muito obrigado, obrigado mesmo. Ó, curta o vídeo, se inscreva no canal, você que não é inscrito, ó, @paulodarwin1970 do meu Instagram, @paulodarwin1970. Curta o vídeo, se inscreva no canal aí, Paulo Darwin 1970, dá uma comentada, comenta o que você achou, se gostou, se não gostou, dá uma comentada, porque isso ajuda pra caramba também, beleza? Então, ó, curta o vídeo, se você quiser ajudar o canal, ó, 988-290-767-91, esse aqui é o Pix do canal, ó, é o Pix do canal Paulo Darwin 1970, ajuda que é bacana também, tá bom? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comenta, já já a gente volta aí, beleza gente? Até já já, valeu! No canal Paulo Darwin 1970 nós estamos com a primeira parte do Paulo e o Império já postado, né? Desse livro aqui, Paulo e o Império, Religião e Poder na Sociedade Imperial Romana. Esse livro aqui, surpreendente, da editora Paulus, editora católica. Uma visão, como eu disse no primeiro vídeo, uma visão católica sobre o apóstolo Paulo e sobre o Império Romano. E eu fiz a primeira parte, já está rodando aí no YouTube. E a segunda parte, parte 2, é o Patronato, Sacerdotados e Poder. Parte 2, tá? Patronato, Sacerdotados e Poder. Tem a introdução, né, do patronato e clientelismo. O autor aqui, deixa eu ver se eles vão dar o nome aqui. Ele... Do capítulo, tem introdução, deixa eu ver, a introdução, quem faz a introdução aqui não tem o nome, ó, Relações Patronais de Poder, né, que é Peter Gansey e Richard Saller, ele vai delinear como o Império Romano tinha esse universo como é que é, de você, você ser bancado, né, você era bancado pelo que tinha poder, quem tinha dinheiro, né, quem tinha poder no Império Romano, então você era bancado, você tinha o tal do mecenato. Aqui, ó, ele vai começar aqui, né? O lugar de um romano na sociedade era a função de sua posição na hierarquia social da família, de que era membro e de seu envolvimento numa rede de relacionamentos pessoais que ia além de seu lar. Os romanos eram obrigados a obter e podiam esperar apoio de suas famílias, de seus parentes e de seus dependentes, tanto dentro como fora de casa, bem como de amigos, patronos, protegês e clientes, de acordo com Sêneca, filósofo estoico, cujo mais longo ensaio moral é dedicado ao assunto. A troca de favores e de serviços beneficia, que estava na base dessas relações, cria de modo bem especial a coesão da sociedade humana. Isso é o Sêneca falando, né? A ênfase de Sêneca na troca mútua justifica-se sobre vários aspectos. A troca mútua atenuava tensões e conflitos provocados por divisões e desigualdades. Além disso, proporcionava muito dos serviços para cuja obtenção hoje nos voltamos para instituições governamentais ou privadas impessoais. Quer dizer, não tinha a figura do Estado. A figura do Estado não era algo onipresente como é hoje, né? Principalmente no Brasil, né? O papai-estado. Então você vivia das relações pessoais. Você tinha o seu grupo familiar que te ajudava, né? E tinha também as pessoas de fora também que se cercavam nesse universo de benemerência, da qual dependia a sua sobrevivência. Você sobrevivia por conta disso. Muito por conta disso. Temos que pensar que no Império Romano não tinha indústria, não há nada florescente dessa forma. Então tinha escravidão, o Império Romano retirava tudo dos países
que ele tinha conquistado, dos locais onde tinha conquistado, ele retirava as coisas, levava para o Império Romano, e essas famílias se beneficiavam disso, se beneficiavam desse luxo e dessa riqueza. E a plebe também se beneficiava, porque a plebe tinha o tal do pão e circo, certo? Ó, apesar do comentário geral acerca da sociedade humana acima citado, sobre os benefícios, que é de onde foi tirado o que o Sêneca falou, não é uma obra de sociologia nem de antropologia, mas um tratado ético acerca de como os homens devem se conduzir na concessão e recepção de favores e serviços. Sua premissa central é que o homem que recebe um favor deve ao seu benfeitor gratidão e uma contrapartida do mesmo tipo. Sobre o homem que negligenciava esse dever ético, Sêneca escreveu: homicidas, tiranos e traidores hão de existir sempre, porém pior que todos é o crime da ingratidão. Sobre os benefícios no texto. Um século antes, Cícero exprimira a mesma opinião. A um bom homem não é permitido não pagar um favor. Quer dizer, se você devia um favor, você tinha que pagar. Era uma relação de custo-benefício. O indivíduo ele vivia às custas de outros. Era uma teia de aranha de custo-benefício. Você me devia um favor, eu te devia. E isso era enredado nesse universo romano. Aqui, ó. Aqui outra passagem, ele vai falar aqui, né? Sêneca podia usar a metáfora do tesouro para referir-se a benefícios cuja contrapartida poderia ser obtida quando o benfeitor tivesse necessidade. E a linguagem da dívida e do pagamento aparecia regularmente em discussões sobre as trocas entre amigos ou patronos e clientes. Quer dizer, que universo, né? É quase uma máfia. Uma máfia. Os mafiosos... claro que eu estou exagerando, né? Há um exagero nessa ideia. Mas, como eu falei, não tinha Estado para te beneficiar. Existia o Império Romano. O Império Romano também era... os imperadores também viviam exatamente disso. Os escritores, os artistas, eles viviam desse patronato. Os mecenas, né, que pagavam. O próprio Augusto também tinha... Ele tinha, por exemplo, na conta o Virgílio. O Virgílio era pago, assim, ele recebia do Augusto e do Mecenas, né? Do Mecenas, para poder escrever a Ilíada, escrever tantos outros materiais que ele escreveu. Deixa eu pegar um aqui, ó, dele aqui, ó. A Eneida, a Geórgica, também não. Deixa eu tirar aqui, ó, tá vendo? Isso aqui era tudo construído pelo patronato, pelos mecenas. Era esse material aqui. Como os escritores de hoje em dia que recebem benefícios do governo, recebem Lei Rouanet. Claro, guardadas as devidas proporções, né? Aqui, ó. Pouco esforço se fazia para simular o igualitarismo nas relações de amizade. O homem poderia ter amigos superiores, amigos iguais, amigos inferiores e humildes clientes. Era uma troca de favores. Alguns romanos tentavam ocultar os favores que lhe eram feitos precisamente para evitar a implicação de inferioridade social advinda do fato de ter de recorrer à ajuda de outrem. Os agiotas, como se fosse pedir para agiota. Você pediu favor a um agiota hoje em dia, guardadas as proporções, né? E ainda tinha isso ainda, né? Você tinha que gritar aos quatro ventos que foi beneficiado por um favor. Você tinha que falar, você tinha que colocar na imprensa, na rede social da época, que você era o recebedor do favor. Além de você se humilhar, né, para obter esse favor, você tinha que falar para os outros que você tinha recebido esse favor. Era algo assim extremamente inusitado. Para o orgulhoso devia ser a morte, né? Ó, o maior dos patronos era o Augusto, né, o imperador. Augusto procurou estabelecer sua legitimidade não somente por meio da restauração da ordem social, mas também demonstrando sua própria supremacia nela, mediante modalidades tradicionais de patronato e beneficência. Boa parte de Res Gestae, seu próprio relato de seu reinado, consistia em uma elaboração da impressionante escala de benefícios e favores prestados ao povo romano. Ele era o pai, é o paizão, entendeu? Era o paizão.
tudo as pessoas iam recorrer a Augusto, ao imperador. Ele dava as graças, como assim os reis, né? Os reis que vieram a posteriori, eles rendiam favores aos seus súditos, mas começa exatamente com Augusto, essa rede de favores, essa rede de transmissão de beneficência. Aqui, ó. O imperador distribuía seus favores individualmente a quem tinha acesso a ele, e de modo mais amplo a grupos favorecidos, notadamente às plebes e o exército romano. A proximidade com relação ao imperador tornava disponível um círculo privilegiado em que figuravam amigos de alto coturno, parentes e membros servis da casa imperial. Uma ampla gama de benefícios que iam de cargos e honras à assistência financeira, à cidadania e ao direito de usar o sistema de suprimento de água. Você vê que o imperador era opotente, né? Quem tivesse acesso ao Augusto, que obviamente não era todo mundo que chegava ao Augusto, mas era aquela turma, como eu disse, o próprio Virgílio era um deles. O próprio Virgílio era um deles, que recebia as benesses por estar mais próximo. O imperador, eu queria que você escrevesse uma ode ao Império Romano, contando as origens do Império Romano vindo de Troia. Aí o Virgílio, escreveu um poema baseado na Odisseia do Homero, né? Um poema que vai fazer essa ligação entre o Império Romano e Troia, né? Entre o Império Romano e Troia. Aí daí surgiu a Ilíada. Isso foi um pensamento, uma base pensada pelo imperador Augusto. O Augusto deu a ideia, né, para se criar uma narrativa, se criar uma história que tivesse como origem Troia, e o Império Romano vindo dessa história da Odisseia e tanto da Odisseia quanto da Odisseia quanto da Ilíada, né? Você vê como é que é. Aí ele vai fazer o quê? A Eneida. Aí ele cria a Eneida, que é aqui, ó. Vou pegar aqui, essa aqui, ó, que vê essa base, vê exatamente. A Eneida veio de uma ideia do Augusto, Mecenas, patrono, veio e o Virgílio vem e escreve baseado no que o Augusto queria. Aí ele vai escrever o poema contando a história de como o Império Romano, a origem do Império Romano vem de Troia. Ó, mecenato, tá aqui. Ó, vem disso aqui, ó. Esse livro clássico foi uma ideia do Augusto Imperador. Aqui. O imperador também assumiu o papel de benfeitor das plebes em defesa da causa da ordem e da segurança do regime. Aqui. O apelo do tribuno, o interesse de Augusto pelo tribunato, cujas prerrogativas assumiu gradualmente entre 36 e 23 a.C., tem de ser explicado nesses termos. O apelo do tribuno reside em seu papel histórico de defensor do povo comum. O mais importante é que Augusto cuidava das necessidades materiais das massas, cuidando do seu suprimento de alimento, de água, de abrigo, patrocinando espetáculos públicos e distribuindo ocasionalmente grandes somas de dinheiro a todos os cidadãos homens da cidade. Quer dizer, isso vem de longe, né? O que temos aí, no caso Brasil, vem de longe, ó. De longe. Aquilo de você se ficar amarrado ao Estado, você ficar amarrado às benesses do Estado. No caso, funcionário público ou das pessoas mais pobres, né, com Bolsa Família, que é o Estado pai, o Estado mãe, o Estado que te beneficia, né, de alguma forma. Você não cria nada. Você só se beneficia do Estado, como temos aí. Aqui, ó. As plebes ainda dispunham de meios de tornar conhecido seu descontentamento e tornar complicada a posição do imperador, seja mediante protestos nos espetáculos públicos ou de distúrbios nas ruas. Se o imperador não fizesse o que a plebe queria, o desejo da plebe, elas transformavam a vida do imperador ou dos agentes públicos num inferno total. Inferno total. Aqui na outra parte, ó, patronos e clientes. Na era imperial, a impotência das assembleias populares privava as pessoas comuns de sua influência política e com ela o incentivo para que os aristocratas tratassem seus humildes clientes com o mínimo de respeito. A arrogância do patrono diante de seus clientes era um motivo comum na literatura imperial.
Aí ele vai citar Marcial, né, na Epigramas 2,68, que era bem comum, como quando você devia um favor, a arrogância desse favorecido, era algo explícito. Você corria seríssimos riscos, mas era algo assim que você tinha que saber administrar. Como eu falei, ainda tinha que você pediu um favor, você ainda tinha que anunciar isso aos 4 ventos que você pediu um favor. Não era algo realmente muito interessante, ó. As ligações patrono-cliente alcançaram a partir de Roma as províncias, tal como o imperador, os governadores e outros funcionários que representavam seu poder tinham um papel patronal. Quer dizer, do imperador, aí havia o universo, círculo aí os governadores também das províncias, todos faziam como o imperador também, distribuíam favores e queriam que esses favores fossem reconhecidos pelos outros, pela plebe. Ó, a divulgação de todos esses... aqui, ó, vem aqui, ó. Os governadores recebiam igualmente presentes dos provinciais, ou dando-se a isso uma interpretação diferente, propinas, bem como apoio em caso de um processo por má administração quando terminava o mandato daqueles. Por sua participação em desestimular um processo contra um ex-governador senatorial da Gália, Sênio Solene recebeu daquele um tribunato como membro de sua equipe na Bretanha, com salários pagos em ouro, várias vestes luxuosas, uma pele de foca e joias. A divulgação de todos esses detalhes num monumento público demonstra que o exercício do patronato no governo não era considerado desonroso nem corrupto. É como se não houvesse corrupção, entendeu? Você receber... É como se numa eleição para presidente ou para governador, você recebesse para votar. Algo que hoje é considerado assim terrível, se você receber benefícios para votar em A, B ou C. Mas aqui nessa época não era algo desonroso. Você recebia favores sem problema. Deixa eu pular outra parte aqui. Ó, aqui as plebes, patronato, autoajuda e coerção. Ó, os colégia, formados por alguns ou por algumas centenas de residentes urbanos, eram essencialmente sociedades de ajuda mútua, criada para atender às necessidades básicas de seus membros. Organizadas ao redor de culto a divindades padroeiras ou por ocupação, essas associações ofereciam o sepultamento digno dos mortos e promoviam jantares festivos periódicos para os vivos. Não podendo confiar na família, muitos romanos tomavam a precaução de preparar o próprio funeral antes da morte, ingressando num colégio. É como se fosse grupos mafiosos, né? A máfia meio que tem origem nesses universos aqui romanos antigos, né? Aqui, ó. Numa longa inscrição que detalha as regras de um colégio na pequena cidade italiana de Lanúvio, especifica-se a taxa de inscrição em 100 sestércios, com prestações mensais de pouco mais de 1 sestércio, o que garantia um funeral com a presença dos membros desse colégio. Essas taxas tinham como alvo homens modestamente prósperos, tal como ocorria com os jantares no clube, com um menu regado a bom vinho e que continha 2 asses de pão e 4 sardinhas por membro. No nível da hierarquia social abaixo deste, havia outro extrato, os empobrecidos, que não podiam pagar pela condição de membros de um clube e cujos corpos, em consequência, eram jogados desrespeitosamente em valas comuns. Se você não pagasse, se você não fizesse parte de um grupo, né, você era indigente, era um ser indigente. Então, quem tinha algum pagava. Quem tinha algum pagava para poder até ter um enterro digno. Aqui, ó. Tá. Vai ter falando aqui, ó. Interessante isso aqui. Os imperadores, não obstante, continuaram a suspeitar de organizações plebeias por considerá-las sementes de atividades políticas clandestinas. Assim, uma regra imperial proibia que reuniões dessas associações ocorressem mais de uma vez por mês, as colégia. Plínio, enviado especial de Trajano a Bitínia, província com má reputação de desordem, foi instruído a promulgar um decreto proibindo associações. Supunha-se que reuniões cristãs estivessem enquadradas na proibição geral,
Plínio, né? Isso aqui foi uma inscrição do Plínio, epístola. Por isso que a gente tem que fazer, porque de início a gente tem que entender o porquê que os cristãos foram perseguidos e muito nesse início, nessa gênese, nesse princípio. Porque os imperadores não viam com bons olhos os cristãos, porque era uma espécie de associação que eles achavam que essas associações estavam querendo derrubar o imperador. A princípio, por isso que muitas histórias que se conhecem de perseguição aos cristãos vêm exatamente dessa ideia. Ó, a regulamentação imperial de reuniões urbanas e a distribuição de benefícios não eram suficientes para impedir a violência nas cidades. Os magistrados republicanos não tinham contado com forças policiais para suprimir o descontentamento urbano e tradicionalmente as unidades militares estavam proibidas de cruzar a sagrada fronteira, o Pomerium, ao redor da cidade. Em meio à violência urbana continuada, o Senado desprezou a tradição em 55 a.C. e convocou Pompeu a restabelecer a ordem na cidade mediante o recurso a tropas. Porque imagina, se você não tinha meios, se você não tinha trabalho, o que as pessoas faziam? Elas iam tomar dos outros, elas iam roubar, elas iam matar, elas iam assaltar. Era um universo muito, muito tosco, se comparado ao que nós temos hoje, né? O Estado tem forças policiais as pessoas eram livres, mas elas não tinham trabalho, a não ser que ela tivesse algum tipo de profissão. Então elas viviam meio ao léu, ao sabor do vento, ao sabor de receber as benesses do Estado, né? Do Estado romano. Não sei se eu vou considerar o Império Romano como um Estado, né? Como nós conhecemos hoje. Cartas para a redação se eu estiver falando besteira, tá bom? Assim é que soldados têm lugar de destaque em relatos de medidas tomadas por autoridades contra cristãos. Ó. Longe de Roma, as autoridades tinham tanto menos a oferecer às populações urbanas, em termos de sobrevivência e de diversão, como um aparato indesejável, bem menos desenvolvido. Dispunha-se às vezes de destacamento, porque quem vai contar como é que eram os destacamentos na Judéia, por exemplo. Como é que era o trato da Judéia com os judeus. Como é que funcionava esse universo, destacamento dos legionários para fazer o policiamento daqueles judeus bem renhidos, né, guerreiros. Não obstante, a prática mais comum era deixar que as próprias cidades providenciassem seu policiamento. Muitas cidades gregas do Oriente contavam com magistrados e erenarcas encarregados da manutenção da ordem, mas estes tinham apenas forças diminutas à disposição, além de não dispor de poder de punir. Adicione-se a isso que fontes tão diferentes entre si como o Novo Testamento, Atos 18, 12, 17 e o Asno de Ouro de Apuleio, trazem comprovações de iniciativas tomadas por homens comuns, locais, no sentido de capturar criminosos e desordeiros e levá-los à presença de funcionários romanos para que fossem presos e punidos. As autoridades locais e imperiais, distantes das zonas militares, só estabeleciam pleno controle no interior e nas cercanias das cidades. No campo, especialmente em terrenos acidentados, o banditismo era um problema constante. Parece que não mudou muito, né, de lá para cá. Aqui, ó. Aqui, patronato na Corinto Romana, John K. Shaw. Aí vai estar as cartas, né, do apóstolo romano, principalmente 1 Coríntios e 2 Coríntios. Vai citar aqui, né, que de acordo com o cientista político, vínculos patronais cliente tendem a surgir no interior de uma estrutura estatal em que as autoridades se acham dispersas, A atividade do Estado tem alcance limitado e em que existe considerável separação entre todos os níveis do lugarejo, da cidade e do Estado. Um historiador antigo chega mesmo a sugerir que o patronato foi o segredo da integração do Império Romano. Sem o patronato não existiria Império Romano. Sem essa troca de favores, não existiria. A instituição do patronato também tem ajudado a explicar como os dirigentes romanos puderam dirigir um império tão imenso com um número mínimo de funcionários, justamente pela troca de favor. Assim, é como se fosse o Estado moderno. Esse Estado moderno papai, que ele dá às pessoas, ele não produz nada, mas ele, ao mesmo tempo que ele arrecada com impostos poderosíssimos, é um círculo vicioso. Ele não perde nada, é uma roda, né?
Ele não perde nada, ele vai o tempo todo, ele, ao mesmo tempo que ele tem funcionários públicos, esse pagamento desse funcionário público retorna ao Estado, é um eterno girar, que ele não perde nada, ele só enriquece. Aqui, ó, patronato e sociedade, né? O imperador. Se era comparável ao patrono de todo o império, o imperador romano era, sob certos aspectos, patrono também de Corinto, que eu falei das cartas do apóstolo Paulo. O fato de ele ter o poder de manter a ordem e a paz num vasto império inspirava naturalmente reverências e assombro. Não surpreende que em algumas partes do império, especialmente na parte leste da Grécia, essa reverência pelos dirigentes romanos tivesse como expressão o ato de cobri-los bem como aos membros da família imperial de títulos honoríficos, como patrono, benfeitor, salvador e filho de um deus, que sugere um status grandemente superior. Em Corinto, alguns desses títulos, mesmo o de patrono, também foram encontrados em algumas das inscrições dedicadas aos imperadores ou a membros da casa imperial. Ele vai continuar aqui, né? A imagem do imperador romano como imagem dominante na vida da colônia dificilmente poderia ser desdenhada pelo povo de Corinto. O nome da colônia, Colônia Laus Julia Corintiensis, era um constante lembrete da graça de Júlio César, que ajudou a refundar a colônia. Aqui, ó. Quando Paulo percorria as ruas de Corinto, também se podiam ver outros símbolos que marcavam a presença e o poder do imperador romano. Moedas que circulavam no mercado traziam a efígie dos imperadores. Erigiram-se imagens imperiais de Augusto e de seus filhos. Um templo romano, ou templo construído provavelmente no reinado de Cláudio para o culto da família imperial, ficava na extremidade oeste do Fórum, testemunhando o caráter transcendente dos dirigentes romanos. Além disso, havia com efeitos outros monumentos e inscrições erigidos em honra dos imperadores. Você tem que imaginar que Corinto era uma cidade estratégica, era algo assim estratégico. E ele serviu a muitos deuses. O próprio apóstolo vai escrever a carta, a primeira e a segunda, para dar um corretivo aos cristãos de Corinto, porque eles ainda eram seguidores de muitas coisas erradas ali. Então a primeira e a segunda carta é de admoestação o tempo todo. De admoestação, porque eles viviam muito à margem. Era uma cidade muito festiva, muita festa, muita bagunça. E Paulo, circulando, ele via isso. Ele depois vai receber muitas notícias. Por isso que ele vai mandar a primeira carta e a segunda carta para dar a demonstração. Se você pegar para ler, você vai ver como ela é o tempo todo de admoestação aos corintienses. Diz assim, ó. Na época em que Paulo visitou Corinto, já tinham sido acrescentadas 2 novos programas aos jogos estímicos para cantar louvores à casa imperial, Cesareia e os torneios imperiais. Cesareia foi o primeiro programa adicionado em honra de Augusto, em 30 a.C., depois da Batalha de Ácio. Os 3 primeiros torneios de Cesareia incluíram um encômio para Augusto, um para Tibério e um poema em homenagem a Lívia. Uma segunda série de torneios dos torneios imperiais foi adicionada mais tarde, possivelmente no reinado de Tibério, a fim de homenagear o imperador reinante. Você vê que a cidade ela era muito, muito festiva. Imagina Paulo, né? Andando por ali, vendo todo esse furdúncio corintiense. Aqui, ó. O imperador, isso serve para, na ascensão e queda dos Euríclides, um dos fatores decisivos, se não o mais decisivo na determinação de seu destino, parece ter sido as suas relações com os imperadores romanos. Isso serve para destacar o imperador romano como o patronato supremo, embora por vezes caprichoso da época. Por isso, poderia ser essencial manter com ele uma boa relação, querendo se galgar os degraus mais altos da escadaria do poder e ali permanecer. Se você fizesse alguma coisa errada, se você não retribuísse favor, você estava fora. Foi isso que deve ter acontecido aqui. Aqui, ó, tem os funcionários, né? O papel do funcionário romano na estrutura hierárquica do Império Romano tem de ser definido em contexto. Aí ele vai botar aqui, né?
De modo simplificado, pode sugerir que a estrutura hierárquica do império em seu primeiro momento era formada pelo imperador, o patrono supremo, funcionários do governo ou líderes locais, mediadores e a comunidade clientes. Essa estrutura pode ser detectada em algumas inscrições que registram eventos do reinado de Cláudio. Pode-se dar 2 exemplos. Em 44 d.C., Valério Severo, magistrado local que ajudara Cláudio, certa vez a suprimir uma rebelião, garantiu para si a concessão pelo imperador da cidadania romana e a isenção por 10 anos de impostos imperiais e outros direitos para a cidade de Volubilis, na Mauritânia. E em 48 e 49 d.C., graças aos esforços de Marco Valério Juliano, membro da casa de Cláudio, os artistas dionisíacos puderam ter seus direitos confirmados por Cláudio. Tá vendo? Tudo isso. Deixa eu ver se tem mais uma passagemzinha aqui desse capítulo. Assim, ó, aqui, ó. Assim como o imperador era cortejado por parte de alguns de seus funcionários, dado que detinham o poder de promovê-los ou depô-los, há igualmente indicações de que alguns funcionários romanos no nível local também eram alvo de amizade de cidades e de notáveis locais. Aí vai aqui, né? Numa inscrição que data provavelmente de 52 e 53 d.C., o governador Aquílio Floro Turciano Galo foi homenageado por 2 do Oviri, Ti Cláudio Anaxares e Ti Cláudio de Nipo. São curiosas essas boas relações entre um funcionário do governo e as elites locais. É de presumir que trouxessem benefícios mútuos para as partes. Para os funcionários, o apoio dos notáveis locais seria necessário, entre outros motivos, para protegê-los de problemas futuros, como queixas de má administração. Para as elites locais, eles teriam melhores condições do que outras pessoas na consecução de suas ambições, fosse essas o poder, a honra ou os ganhos materiais para si ou para a sua cidade. Caso conseguisse ter um bom relacionamento com os funcionários romanos ou, o que era bem melhor, com o próprio imperador. Para garantir o favor de funcionários romanos, por vezes trocava-se presentes, ainda que fosse ilegal a recepção de presentes de provinciais por esses funcionários. Se os notáveis locais eram ávidos por estabelecer relações de amizade, os relacionamentos patronais só podiam ser reforçados no nível das comunidades locais. Aqui ele vai prosseguir aqui, né? O direito de concessão de títulos honorários a benfeitores da cidade era controlado por eles. A eles se podiam dirigir as apelações contra o veredito do Oviri. Além disso, eles podiam até mesmo exercer influência sobre o recrutamento de novos membros do conselho, se não na eleição propriamente dita de magistrados. Você vê como é que era o funcionamento disso, né? Como é que se movimentava como é que era o movimento disso no dia a dia no Império Romano. Não se iludam, que essa construção vem de lá para cá. Nós chegamos aqui, né? Como eu já tinha descrito nos Donos do Poder, né? Que o Brasil ele tem um sistema que vem de Portugal de 1200 para cá, nosso sistema, né, português, que está na nossa Gênese, mas o nosso universo latino vem do Império Romano. Se você juntar o fio de como somos, né, é aquilo. Eu tinha ido até Portugal, mas agora a gente vai mais longe. É o nosso andar para trás, segundo Nietzsche, né, andar de caranguejo. Nós chegamos ao Império Romano, né, as nossas origens, de como somos. Bem, se você está pescando isso. Sabemos que houve vários períodos de fome no reinado de Cláudio, e que um deles, em 51 d.C., foi especialmente grave. Era tétrico a situação, porque era como é que é você tinha que beneficiar as pessoas com o pão, né? Você tinha que ter o pão para distribuir para as pessoas, e muitas vezes faltava e as pessoas morriam as moscas de fome. Não tinha indústria, a gente tem que lembrar isso. Eles tinham que pegar o trigo dos países, dos locais conquistados e levar para Roma. Se faltasse lá, chegava em Roma, era catástrofe. Isso fazia com que os imperadores acabassem ficando bem impopulares,
porque a plebe não perdoava. Ó, em suma, o patronato era uma das maneiras por meio das quais se organizava a sociedade de Corinto. Devido a essas relações pessoais de diferentes níveis, do imperador ao cidadão de uma dada cidade, achavam-se ligados ainda que seus interesses pudessem não ser os mesmos. Ó, patronato e instituições. Ó, se o patronato era um fenômeno tão penetrante em Corinto, imagine-se naturalmente até que ponto essas relações poderiam estar estabelecidas na sociedade como um todo. Né? Se nós pegarmos a cidade de Corinto, se a gente observar com uma lupa a cidade de Corinto, a gente podia, você tem essa ideia de como é que era esse funcionamento geral, como é que era no geral do Império Romano, né? De Roma às outras cidades. A gente tem que pensar no Império Romano inteiro, como um todo. Roma via com suspeita clubes ou associações, né? Mas ainda assim, associações legais ou ilegais eram organizadas. As pessoas não deixavam de fazer, né? Muitas dessas associações eram formadas por pessoas que se ocupavam do mesmo ofício. Sugere a existência de associações em Corinto na virada do século I d.C., se não antes, um monumento erigido pela Associação das Divindades Tutelares da Casa Imperial no começo do século II. Talvez porque a lei permitisse às pessoas a organização de associações para fins religiosos, muitas associações eram criadas em homenagem a uma ou mais divindades. Aqui está dizendo que os pobres podiam formar associações, desde que as reuniões ocorressem apenas uma vez por mês. Uma vez por mês. Fora disso, para não causar ciumeira no imperador. Ó. Com a aprovação do Senado Romano, a sociedade foi fundada em nome da divindade Diana e Antínuo, mais uma dessas associações formadas para a adoração dos deuses romanos. A sociedade tinha seus próprios funcionários administrativos, eleitos pelos membros. O principal funcionário era um quinquenalis. O quinquenalis era elegível para receber uma porção dupla de comida e mesmo seu auxiliar tinha direito a uma porção e meia. É possível, embora não se saiba com certeza, que a diferença de nível hierárquico também se refletisse na distribuição dos assentos, porque em contraste com o patrono e o funcionário principal que doavam grandes somas de dinheiro à associação, uma pessoa desejosa de ingressar nessa última e obter as vantagens oferecidas tinha de pagar um montante relativamente pequeno como taxa de inscrição, acompanhada de uma ânfora de bom vinho, a que se acrescentava uma contribuição mensal. Ele vai continuar aqui, né? A partir do quadro acima da organização da associação em Lavínio, talvez não seja difícil perceber sua semelhança com uma espécie de hierarquia patronal. No tocante a isso, não é improvável que a associação reflita a estrutura política mais ampla da época. O tratamento especial concedido ao patrono e aos membros principais também seguia o princípio da reciprocidade que constituía a base do sistema patronal, mas os paralelos parecem ir além das maneiras como se estruturavam as relações na associação, porque o título conferido ao principal dirigente, o quinquenalis, era na verdade um cargo honorífico do governo municipal. Seja esse empréstimo de termos intencional ou não, a semelhança de estrutura entre a associação e o sistema político é demasiado evidente para se deixar de lado. É possível que simplesmente houvesse um reforço mútuo. Que universo é esse, hein? Que sistema. Mas, como foi dito, foi isso que fez com que o Império Romano durasse 1000 anos. Era esse tipo de... Mas também quando se esgotou, caiu de podre. Aí ele vai falar aqui do Satiricon, né, o livro do Petrônio. Aqui, ó. Ele vai citar um caso do livro do Petrônio. Eu vou botar até a capa dele aqui, ó. Do Petrônio, do Satiricon, se você tiver interesse de ler. É uma obra escrita no primeiro século, né? Primeiro século, se eu não estou enganado, entre o governo do Cláudius. Se eu não estou enganado, do Cláudius. Posso estar enganado, mas do Cláudius Imperador. Ó, tá com a capa aqui. Bem aqui, ó. Para você ser interessado de ler, ó. Aí ele vai contar um caso que está nesse livro. Trimálquio era um liberto, que tinha sobre si um patrono. Ele enriqueceu no comércio. Era, portanto, adequado que adotasse Mercúrio, o deus do comércio, como divindade padroeira. Na qualidade de homem rico, ele tinha seus próprios clientes. Isso pode ser claramente visto em suas relações com 3 grupos de pessoas: seus libertos, seus amigos literários
e os que buscavam sua ajuda financeira ou não. Os escravos emancipados pelos mestres tornavam-se nominalmente pessoas libertas, mas na verdade nem eram totalmente livres do domínio, iguais em status a seus patronos. Quer dizer, um liberto, ele nunca era 100% livre. Ele devia, como ele devia tonelada de favores ao seu patrão, ao seu amo, ele nunca era. Na própria Bíblia existe essa diferença brutal, né, entre o escravo e o livre. Quem é livre em Jesus, quem é livre em Cristo, é livre. Você não é escravo de ninguém, de nada nesse mundo. Mas aqui você era escravo. Mas quando um escravo desse se tornava um cristão escravo era liberto, ele não devia favor, ele pessoalmente devia favor nem ao seu patrão mais. Aqui, ó. Os escravos emancipados pelos mestres tornavam-se nominalmente pessoas libertas, mas na verdade nem eram totalmente livres do domínio nem igual em status a seus patronos. Assim, ainda que a relação entre um liberto e seu ex-senhor fosse comparada à do filho com o pai, essa era uma maneira de dizer que ele ainda estava sob o poder do patrono, tal como o filho sob o do pai. Nesse contexto, a associação do praenômeno e do nomen do patrono pelo liberto pode ser compreendida como símbolo do poder deste, de maneira simbólica, sobre o resto da vida do liberto. Isso lembraria de modo bem sutil que o liberto devia sua liberdade ou nova vida ao patrono. Ele nunca ia deixar de ser escravo. Logo, ele deveria ser grato e honrar este último. É deveras notável que essa relação fosse sancionada por lei. Mas havia outras legislações de proteção aos interesses do patronato. De um lado, um liberto não podia agir de modo prejudicial ao seu patrono. Nessas condições, se não tivesse permissão especial do prétor, o liberto não podia mover certos processos contra o patrono. Assim, na prática, o liberto dificilmente podia levar o patrono ao tribunal, mesmo que fosse injustiçado. Por outro lado, o liberto tinha o dever de continuar a servir o seu ex-senhor. Já pensou? Então, continuando aqui, né? Um segundo grupo de pessoas que se agregavam ao redor do patrono rico eram os amigos literários ou homens com habilidades especiais, como filósofos ou pessoas religiosas. O fato de ser costumeiro que alguns satiristas denunciassem os colegas por se associar aos ricos e poderosos e por lisonjeá-los sugere que era muito comum que homens literários se agregassem a casas ricas. Ironicamente, muitos dos satiristas famosos eram eles mesmos, na verdade, clientes de patronos ricos. Aqui, ó, no tocante a cortejar casas ricas, os filósofos aparentemente não estavam muito para trás. Tal como os satiristas, alguns deles também debatiam sobre o problema de receber agrado de patronos ricos. Além de poetas e filósofos, figuras religiosas como adivinhos também podiam estar entre os seguidores de um patrono rico e poderoso. Aí você vai pegar aqui o Horácio, que eu tenho em mão, né? Aí vai pegar aqui, ó, a primeira sátira, exatamente dessa aqui do Horácio, ó, a Mecenas, sobre a inconstância e a avareza dos homens. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. É uma sátira escrita pelo Horácio, a primeira aqui, e ele escreve saudando, obviamente, quem? O Mecenas. Você vai pegar a segunda aqui, ó, que ele tava falando aqui exatamente dessa segunda sátira aqui. O insensato, quando foge de um vício, ordinariamente se precipita no oposto, ó. Sátira segunda. E por aí vai. Esse sátiras do Horácio é onde ele vai se basear para fazer aqui, ó. Ao contrário da relação patrono-cliente entre o ex-senhor e o liberto, que era formal e sancionada por lei, a natureza patronal da relação entre um patrono rico e seus amigos literários era muito mais informal e sutil. Afora coisas tangíveis, né? Aí ele vai citar aqui, um amigo literário poderia ser convidado para o jantar. Horácio na sátira 2, que eu tinha citado, Marcial, sátira 3, Juvenal, sátiras 1, Epístola pseudo-socrática, ou podia receber presentes em dinheiro. Ele vai citar aqui, né? Juvenal, sátira, Marcial, epigramas,
Epístola Pseudo-Socrática, Plínio, roupas. Aí ele vai falar, e mesmo terras, Horácio, Sátiras 2, Juvenal. Ele podia também ser levado em viagens com o patrono, Horácio, Sátira 2, que está tudo aqui no Sátiras. Os clientes literários podiam também obter benefícios intangíveis, como a oportunidade de exibir seus talentos que podiam granjear-lhe fama. De uma outra maneira, também o patrono precisava da companhia de seus amigos literários, porque tendo um grupo de homens literários ao seu redor, o patrono tinha aprimorado sua dignidade de homem cultivado, de homem culto, né? De homem culto. Eles podiam ter certeza de que sempre haveria quem aplaudisse suas ações. Eles podiam ter, para não mencionar obras literárias que lhes louvassem a benefícios e as virtudes. É o que eu falei aqui da Sátira 1, que ele escreve a primeira sátira e vai, né, saudar o Mecenas, que era o homem que bancava todos esses autores romanos na época do Augusto. O Mecenas aqui, ó, Mecenas. O texto aqui, que dá umas 3 páginas, começa exatamente saudando o grande Mecenas, que era quem bancava, quem financiava essa brincadeira toda. Deixa eu ver se tem mais aqui. A mesa do jantar era também o lugar em que os clientes tinham de cumprir seu dever, ainda que lhe causasse inconvenientes. O alimento era o primeiro testemunho de suas posições desiguais. Não era incomum que os satiristas protestassem contra o oferecimento a clientes de comidas e vinhos inferiores, e quando se servia comida e vinhos superiores ao anfitrião e seus honoráveis amigos. A distribuição dos lugares contava a mesma história. Ele vai dizer aqui, né, vai dar o texto aqui de onde é que tirou. O lugar de honra ou a terceira posição na mesa do meio, às vezes próximo do anfitrião, era reservado ao principal convidado. Os escravos e os pobres tinham simplesmente de jantar sobre um tapete ou encostado na parede. Eu provavelmente ia comendo tapete, não tinha muito para onde correr não. Eu sou amigo do rei, eu sou amigo de ninguém, tem amigo, ia ter que comer no tapete, lá, ou sabe, lá na rua, ou lá fora. Tristeza. Sêneca sugeriu que os amigos ou clientes eram objeto de uma classificação de acordo com a qual eram tratados pelos patronos nas grandes casas. Então, aí ele vai dizer de onde é que é isso aqui, 153, deixa eu ver, 133, das benfeitorias, do texto tirado. E ele vai finalizar aqui, eram as que buscavam ajuda dele do patrão, né, em diferentes questões. Alguns queriam o apoio de um patrono importante para conseguir uma carreira pública, outros precisavam do auxílio do patrono em questões legais. Aí ele fecha essa parte aqui, né? Aí a gente vai chegar agora ao Véu do Poder, que é a parte 7, que é escrito pelo Richard Gordon. O autor considera falar sobre algo, uma tarefa. Ele começa aqui, ele vai construir uma história da religião no Império Romano. Ele vai dizer que é muito difícil, né? Uma história da religião no Império Romano, uma tarefa reconhecidamente impossível. Você falar sobre como é que era o funcionamento das religiões e da religião principal no Império Romano. Esse Richard Gordon vai considerar algo complicadíssimo, né? Claro que o Império Romano não era uma sociedade no sentido comum, mas antes um agregado de comunidades bem frouxamente integradas entre si, amarradas nesse patronato, né? Como a gente já viu. É amarrado nessa coisa do dar, de fazer doação, de doar favor, fazer favor, era amarrada nisso, em cima disso. E era uma sociedade com vínculo religioso, tinha vínculos religiosos, porque o próprio imperador era um deus. Se a gente considerar o imperador um deus, era o deus, né? Tudo bem que era mortal, tudo bem que as pessoas no seu íntimo elas sabiam que aquele deus ali era meio fajuto, mas era considerado um deus, ele se autotitulado deus, né? O Augusto. Aí vai aqui, imperador como sacerdote e agente de sacrifício. Um dos importantes novos usos da imagética sacrificial dado pelo imperador foi uma resposta a um problema difícil e em verdade insolúvel.
o caráter da relação entre a religião de Roma e a religião do Império Romano. Porque tinha a religião de Roma, da qual o imperador era o Deus, né? O imperador era o Deus. Todos os imperadores eram considerados um Deus. E aqui, ó, ele era o Pontifex Maximus. Onde você já ouviu isso? Pontifex Maximus é o Papa hoje, né? É o Pontífice Máximo. De onde a Igreja Católica ela tirou a ideia do líder máximo, né? Tirou da onde? Tirou exatamente do Império Romano. Ah, você tá aí, você vai dizer que isso não tem a ver, que não sei o que. O Papa, a religião católica, ela foi se espelhar exatamente na religião, nas deidades romanas. Eu não estou inventando nada, isso está aí. Eu não estou inventando nada. Aqui, ó, a artificialidade da reviviscência que Augusto promoveu torna inteiramente plausível essa concepção da religião romana pelos festivais imperiais. Porque nos últimos 2 séculos da República Romana, a religião dependeu cada vez mais dos conflitos da elite, no que se refere à sua capacidade de continuar a gerar sentido. A remoção desses conflitos por Otaviano e Augusto, ou Augusto Otaviano, retirou a discussão do âmbito religioso e transformou a religião num instrumento claro de domínio ideológico. E uma de suas funções ideológicas no começo do Principado era isolar Roma da consequência cultural de seu próprio imperialismo. A religião de Roma tornou-se uma garantia não só de sua supremacia, mas também de sua isenção de contaminação pelos súditos. Isso me leva aquele pensamento, né, que a religião católica, a Igreja Católica, nada mais, ela deu continuidade àquilo que tinha sido criado lá no Império Romano, né? Não são tão diferentes assim. Se o imperador era o Pontifex Maximus e o Papa é o Pontifex Maximus, e temos toda essa essas deidades, os santos da Igreja Católica, as festividades de fundo católico, né, cartas para a redação. É só né, eu só estou fazendo uma ligação do que eu estou estudando. Aqui, ó, ele vai dizer aqui, ó, em Sêneca, né, vai ter aqui, ó, uma das imagens já presentes na linguagem política da República, a do corpo, podia ser facilmente adaptada. Nesses termos, o imperador representaria a cabeça, a inteligência diretora do corpo inteiro. Seu poder e autoridade seriam os pilares da coerência. Sem ele, o corpo é inútil. No panegírico de Trajano, de Plínio, vai dizer, né? Não precisamos de governo estrito tanto quanto de um exemplo, mas a ideia já constitui um topos regular dos panegíricos e de outros escritos sobre o Príncipes. Augusto já deixa implícito sua função de modelo na Res Gestae. Aí o Augusto, né, falando aqui, né? Ao introduzir novas leis, reintroduzir inúmeras exempla tradicionais que já começavam a desaparecer de nossa época. E deixei eu mesmo exempla em muitas coisas a serem transmitidas a nossos descendentes. E Suetônio diz dele que tinha plena consciência de sua própria imitação de grandes homens do passado e do papel exemplar do Príncipes. Veleio Patérculo, para quem a religio de Tibério foi parte importante de sua reivindicação moral de autoridade, afirma: porque o melhor dos imperadores, Príncipe Optimus, ensina seus concidadãos a agir certo, agindo ele mesmo, e ainda que seja o maior em autoridade, é ainda maior nos exemplos que estabelece. Aí o Quintiliano, né, observa ser característico dos romanos agir pelo exemplo, que ele vê o outro, o romano vê o outro fazendo, ele copia, né? Aqui, ó. Aí vai ter o sacerdotado e o evergetismo em Roma. O evergetismo é uma espécie de acordo entre nobre e vassalo. Um rei ao nobre oferece favores esperando retribuição e reconhecimento da outra parte, com a intenção do autor, né, daquele que recebe, com a intenção de impor, né, a autoridade pela consensualidade, que isso é o evergentismo, que ele vai falar aqui, né? O papel principal sacrificial do príncipes não deve naturalmente ser compreendido em isolamento, pois está inextricavelmente
ligada à filantropia, benevolência, sua liberalitas, generosidade e, portanto, a sua acumulação de capital simbólico. No tocante a isso, sua atividade sacrificial serve de exemplo a todas as elites do império. Que eu sou Deus, eu tenho um exemplo, o bom exemplo a dar à minha plebe, aos meus súditos. Né? Eu sou exemplo máximo. Eu sou o Papa, eu sou o imperador, eu sou o exemplo máximo para a plebe. Tudo que eu faço reverbera no próximo, no outro, né? De certa forma. Vai ser assim que vai funcionar. Porém, ó, nem mesmo os imperadores podiam resistir às mudanças que eles mesmos provocavam. O papel legitimador dos colégios sacerdotais reduziu-se gradualmente à medida que o papel religioso do próprio imperador aumentou vastamente. As inovações dos imperadores no sistema religioso dificilmente podem ser discutidas com atenção, para não falar criticamente. É óbvio que a religião e a política de Roma estavam inextricavelmente ligadas, mas o inverso também é verdadeiro. A abolição da política envolveu também a ruptura da síntese religiosa republicana baseada na apropriação da autoridade religiosa pela elite política. Os imperadores se assenhoravam da religião de Roma. Os imperadores, eles eram donos da religião. Eles eram sacerdotes. A religião passava pelos imperadores. Não tem como você desassociar isso. Nós não estamos aqui falando do universo moderno nosso, das nossas leis, daquilo que nós construímos aí em 300, 400 anos, 500 anos depois do Renascimento. Nós estamos distantes. É anacrônico você fazer você querer comparar muitas coisas que tem aqui. Assim, você pode levar para o lado da religião. A igreja, assim que eu digo, a igreja católica tem muita semelhança com isso aqui. Se você olhar na lupa, você vai ver que a origem é aquilo que eu já falei. A nossa origem como latino está aqui, tá fincada aqui. Mas o modus operandi, a cabeça desse pessoal é muito diferente da nossa. Como é que eu vou ter como um imperador, um presidente, um líder político, alguém que é comandante do sistema religioso, a religião passa por ele. É um negócio complexo. Tudo bem que no mundo islâmico os líderes políticos são líderes religiosos, mas eu estou dizendo aqui do Ocidente. O que nós construímos nesses 400 anos, que mudou o aspecto do mundo, de como a gente enxerga a política. Assim, claro que eu não vou duvidar de que tem muita gente que acha que política é Deus, né? Por aí. Mas aí é o grotão. Faz do político um Deus. Aí tá perto aqui do Império. Tá mais perto do Império Romano do que eu imagino. Aqui, ó. Os imperadores usavam esses postos, tal como usavam seus outros meios de patronato, como recursos de criação de uma relação duradoura de dependência, de gratidão e de respeito com relação a eles, em suma, para criar capital simbólico. A generosidade deles já não é abertamente política, como o fora na República, mas serve também assim ao propósito social de mostrar com a máxima espetacularidade possível a desigualdade social que lhes permitia dar com tanta generosidade e que forçava os beneficiados a receber agradecidamente. Se é o único a dar, o imperador amplia ao infinito o golfo que o separa de todos os outros, torna-se, por assim dizer, um Deus evidente. Se os principais membros da ordem senatorial também dão, o evergetismo, que eu tinha falado no início, se torna um signo da responsabilidade social de uma ordem. A gente vai voltar aqui para explicar. O evergetismo é uma espécie de acordo entre nobres e vassalos, um rei ou nobre oferecendo favores esperando a retribuição e reconhecimento da outra parte com a intenção de impor a autoridade pela consensualidade. Esse é o evergentismo, tá? Só para você não se perder. Aqui, ó, ele escreveu aqui: observe-se o comentário de Dio sobre a consulta feita por Otaviano em 38 a.C. ao Pontifex
ao Pontifixes, sobre o proposto casamento com Lívia, enquanto esta estava grávida. Talvez ele de fato tenha encontrado sua resposta entre os patria, mas com certeza teria dito o que disseram mesmo que não a tivessem encontrado. Aqui, ó. E o fato de darem em consideração um bem não político, um sacerdotado, bem puramente simbólico, deixa claro que o sistema evergético é para o bem do povo, que recebe reais benefícios em troca da concessão de honra. Máscaras e véus coincidem aqui, porque o verdadeiro propósito do dar não é receber honras, mas manter o poder e a riqueza da elite. Nunca se enfatiza o suficiente que o relativo sucesso do Império Romano, em comparação com outros impérios pré-industriais, bem mais violentamente extrativos e instáveis, reside em larga medida na extensão do sistema evergético de troca desigual, de modo bem amplo, por todo o Império. Era assim que o Império Romano funcionava. Um patronato que nós copiamos, né, com o sistema estatal, assim, guardadas as devidas proporções. Como eu falei, não pode se fazer essa comparação, senão ela se torna anacrônica. Mas eu enxergo muito do nosso Estado moderno, o estatal, né, essa coisa do funcionalismo público, do sistema que nos envolve, que nos envolve de todas as formas, vem exatamente desse mundo aqui, desse universo. Tudo que nós temos na nosso DNA, na nossa existência, tem como origem, principalmente o nosso mundo latino, ele tem como origem esse sistema aqui. Ó, sacerdotado e evergetismo entre a elite provincial. Ó, pode-se perceber esse mesmo padrão por todo o Império Romano. Todo o Império Romano funcionava do mesmo padrãozinho, mesmo estilinho. Ó. Vai aqui, né? As associações essenciais entre a riqueza, o cargo público, a beneficência e o sistema religioso puderam assim ser disseminados por todo o mundo romano. Essa relação complexa é reconhecidamente evidenciada pelas milhares de inscrições e estátuas honoríficas erigidas como marcas dessas transações. Ele vai contar o caso aqui do tal do Cleanax, né, filho de Serapião, vai contar que, né, como é que ele funcionava, né, tem uma pedra que está no museu J. Paul Getty, entendeu? Contando o que ele fez, qual é as doações que ele deu para o Império Romano para ele arrumar um nome, um cargo, entendeu? Então isso foi colocado numa pedra né, esculpida na pedra, de como é que ele fez, né? Os detalhes que interessam aqui são apenas os referentes ao seu sacerdotado. Ele virou um sacerdote só porque ele trocou favores com o imperador, entendeu? Ele vai se tornar um sacerdote. Ele vai contar toda a história dele aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais uma passagem aqui, porque exatamente essa que vai fechar o capítulo. Ele vai contar aqui, né? Ó, ele executou o sacrifício aos deuses segundo o costume, serviu vinho, ofereceu esplêndidas diversões em honra das deusas e realizou os votos anuais de cidadãos e romanos por vários dias no Praetorium, salão cívico. Ele praticamente tudo que ele podia, ele fez para se transformar num sacerdote. E quando ele morreu, o nome dele foi alçado, né, foi alçado entre as figuras máximas ali do Império Romano, justamente por conta dessas benemerências, pode dizer assim, esse estilinho, né? Aqui, ó, a inseparabilidade das funções cívicas e religiosas é exaustivamente clara. A generosidade de Cleanax se exprime da maneira mais direta e concretamente vantajosa para seus concidadãos em festas, na ingestão de carne e na distribuição de vinho. Ele para se tornar sacerdote, ele construiu verdadeira doação. Ele fez a cidade inteira, dias e dias festivos. Ele doou praticamente tudo que ele tinha para se tornar um sacerdote.
Aqui, ó. As celebrações religiosas oferecem um contexto privilegiado em que se evoca certa noção de comunidade. Todos se unem em gratidão à generosidade de Cleanax. A cidade inteira. Algo grandioso. Isso que eu tô falando, patronato absoluto. Por isso que nós não conseguimos alcançar o que era isso na real. Como era o funcionamento disso na real. Aí ele vai falar dos filhos do cara. Ó, o patriotismo e a piedade estão fundidos nessas inscrições. Com que fim? Qual o valor ideológico dessa estranha função? Um indício de resposta é dado por uma das inscrições do santuário de Leto, na cidade de Xantos, na Lícia, em homenagem a Quiverânio Teplolemo, sumo sacerdote do imperador em 149 d.C. A inscrição descreve como um homem cortês, honrado, patriótico, nobre e notável por seu caráter moral, sua conversação e sua ausência de exibição excessiva. O aspecto mais interessante dessa inscrição é o louvor da restrição na autoexibição num contexto em que, muito evidentemente, se despendiam enormes quantidades de dinheiro, como foi o caso do Cleanax, e energia precisamente para se exibir. A fusão entre patriotismo e piedade garante a possibilidade de velar as funções sociais da filantropia. O objeto da edificação de inscrições e estátuas pode ser suprimido em consideração ao verdadeiro desinteresse da generosidade. Ao dar, não se busca literalmente nada, assim como a verdadeira piedade não busca recompensa. O dever é o disfarce mais delicioso do interesse próprio, e o próprio fato da continuidade de muitas dessas famílias de elite era prova suficiente de como os deuses se compraziam de sua piedade. À medida que se possa identificar um desenvolvimento geral na complexa história do sacerdotado cívico no Principado, sua lógica sem dúvida está na fusão entre sistema religioso e sistema sociopolítico. Fusão que serviu para ocultar das elites central e locais o real caráter de seu domínio. Apesar de inúmeras diferenças institucionais e de detalhe, há um conjunto coerente de atitudes por todo o Império Romano. O sistema sacrificial é um dos vínculos essenciais entre o sistema imperial organizado no centro e o controle local exercido pelas elites locais na periferia. O evergetismo é o uso socialmente responsável da riqueza, e por isso, como sistema, proclama a necessidade da desigualdade social. A existência dessa é um fenômeno natural porque se baseia na distinção inteiramente natural entre este mundo e o outro. Além disso, o evergetismo sacrificial de estruturas políticas por meio das quais o evergetismo contribui muito para uma reformulação da noção de comunidade na ausência de estruturas políticas, por meio das quais as aspirações da massa da população podem ser articuladas. Quer dizer, você constrói um sistema das quais as massas elas não se representam, você só fica naquela de dar e receber e dar. Você é devedor. Você não tem um quê de político. Você não é o... É como no nosso sistema moderno, que a população ela é dona do sistema. O povo é dono do sistema. Pelo menos em tese. Os políticos dependem do voto. Depende de ser votado, né? Ele é um representante do povo. Isso vem desde Montesquieu para cá, né? O povo que vota. Aqui não. Aqui a plebe, ela só tava... a única função da plebe em si é viver das benesses de quem tinha poder. É receber o pão e o circo no final das contas, né? Ó, esse processo é dinâmico. A consequência potencialmente disruptiva de novas formas de poder social alcançadas por meio da riqueza, cuja acumulação era encorajada pelo sistema fiscal do império, podia ser absorvida no status quo por meio do sistema sacrificial. A profusão de cargos sacerdotais entre quem não era da elite e tinha mobilidade ascendente, os vicomagistri, os vlivri augustales e as inúmeras organizações colegiadas, pode ser vista como testemunho da eficácia ideológica do sistema sacrificial. Por outro lado, a parte desempenhada pelas elites central e locais na manutenção do sistema sacrificial não eram desinteressadas, mas antes o elemento crucial do domínio que elas exerciam. E ele vai concluir aqui, né? Um claro exemplo de domínio familiar e de ocupação de cargo sacerdotal em sucessivas gerações
é fornecida pelos Cláudios de Panamara, na Cária. Essas gerações podem ser acompanhadas em... Aí vai dizer os textos aqui. Quer dizer, é o universo desse povo, o universo dessas pessoas, era o Tomar lá da cá. Mas não, como eu já coloquei, né? Não é, e nem era considerado algo corrupto. Nem era corrupto. Assim, modernamente, muitas eleições no passado, no nosso próprio sistema, né? Eles eram decididos por meio de quem tinha mais dinheiro, quem fazia mais, quem dava mais dinheiro. Mas isso acabou no tempo, isso acabou se tornando algo imoral. Entendeu? Podem fazer por debaixo dos panos, mas os candidatos hoje em dia, se fizerem, eles são praticamente você perde seu mandato. Isso aí é muito comum hoje em dia. Gente, eu concluí aqui a segunda parte, né? No próximo vídeo eu vou pegar aqui a terceira, né? O Evangelho. Aí a gente vai entrar no Evangelho Contra-Imperial de Paulo, que eu não li, mas eu acredito que eu vou ler e depois fazer a resenha. Eu acredito que ele vai estabelecer exatamente aquelas ideias do que significava o cristianismo dentro do Império Romano, essa Evangelho Contra-Imperial, né? Então a gente vai ter aqui, eu vou dar uma lida, vou dar uma resumida e vou trazer aqui no próximo vídeo. Então nós ficamos aqui, ó, Paulo e o Império, segunda parte. No YouTube já tá a primeira parte, assista, tá quase 2 horas, esse aqui eu acho que não chegou a uma, se eu não estou enganado. Eu não sei, eu estou fazendo, né? Não tenho ideia de quanto tempo eu tô aqui falando, mas deve ter passado, passou de 1 hora. O primeiro vídeo chegou a quase 2. Mas ó, Paulo e o Império, religião e poder na sociedade imperial romana. A gente fechou aqui a segunda parte e já vou começar aqui a trabalhar aqui a segunda parte aqui para a terceira parte para poder fazer o vídeo, beleza? Então ó, curta o vídeo, se inscrevam no canal Paulo Dharma 1970 e comentem, beleza? Se você discordar, a discordância aqui também é sempre bem-vinda, beleza, gente? Ó, então curte o vídeo, se inscreva no canal e não perca a terceira parte, hein? A terceira parte, o Evangelho Contra-Imperial de Paulo. Deixa eu ver até de quem vai ser aqui. Deixa eu ver aqui. Vai ser Dieter George, tá? Dieter George vai ser o ensaio exatamente desse dia.